Olá galera, beleza? Mais uma vez com vocês, professor Luciano, Biologia, primeira série de ensino médio. E hoje eu vou trazer para vocês uma aula sobre tecido muscular. Dando continuidade, a aula passada nós fizemos uma revisão sobre o que a gente viu anteriormente sobre isso e agora a gente vai ver sobre tecido muscular. A aula 63 já, hein, gente? Vamos lá. Trouxe sempre para vocês, eu sempre trago uma reportagem, uma curiosidade para vocês e eu trouxe hoje aqui sobre fatos interessantes sobre os músculos. São 6 fatos interessantes. Então vamos lá. Primeiro deles, língua é um dos nossos músculos mais fortes, é um dos músculos mais fortes do nosso corpo, tá? Os músculos, eles produzem em conjunto 85% do nosso calor corporal. Os músculos queimam calorias mesmo em descanso, então mesmo você dormindo, você está queimando calorias, graças ao trabalho dos músculos. Ele precisa dessa caloria, para fazer essa queima ali, tá? Os músculos crescem enquanto você dorme. O tecido muscular representa boa parte do nosso peso corporal, então grande parte do nosso peso é músculo, tá? E é mais fácil, entre aspas, ganhar músculos do que perdê-los, tá certo, gente? O que iremos estudar hoje? O que é tecido muscular e as funções desse tecido, tá? Tipo de célula presente no tecido muscular e também as características dessas células, E classificação dos tecidos musculares. Muito bem, gente. O que é tecido muscular em si, Trata-se de tecido animal com capacidade de contração, então ele tem a chamada contratibilidade, tá? Apresenta células com capacidade de contração, sendo também chamadas de fibras musculares, O tecido muscular, gente, ele tem assim algumas especificidades que a gente já vai ver ali na sequência, Algumas coisas que modificam alguns nomes de organelas e tudo mais, até o próprio nome da célula vai mudar, a gente já vai ver ali. Ele tem as seguintes, o tecido de modo geral, ele tem as seguintes propriedades: extensibilidade, elasticidade e excitabilidade, As suas células, também chamadas de fibras, são alongadas e apresentam grande quantidade de filamentos e proteínas contráteis, as chamadas actina e miosina, que nós já vamos verificar na sequência, Vamos primeiro testar nossos conhecimentos aqui com um quiz inicial, As células do tecido muscular são ricas em proteínas que estão relacionadas à contração muscular. Que nomes recebem essas proteínas? Falei agora um pouquinho antes de iniciar isso aqui, gente. Letra A, actina e melanina. Letra B, quitina e prolactina. Letra C, actina e miosina. E letra D, quitina e miosina. Essa aqui é bem fácil, falei agora há pouquinho, dou um tempinho para vocês resolverem essa, gente. Vamos lá. Então, gente, quais são
essas estruturas, né, dessas proteínas relacionadas ali à contração muscular? Então nós temos ali a letra C, actina e miosina. São duas proteínas que a gente já vai ver o trabalho delas na contração muscular. Beleza. Algumas estruturas das células musculares, ou seja, das fibras, né, como eu falei para vocês, mudam um pouquinho de nome, ela recebe denominações específicas. A membrana celular, por exemplo, é denominada de sarcolema, tá? Então muda um pouquinho o nome, em vez de membrana plasmática, a gente vai chamar de sarcolema. O citosol, ou seja, ali a parte do citoplasma, a gente vai chamar de sarcoplasma, quando a gente está se referindo a tecido muscular, tá? O retículo endoplasmático liso também tem um outro nome, ele vai se chamar retículo sarcoplasmático. Então, às vezes a gente vai falar esses termos, mas não é nada do além ali, tá, gente? É algo, uma coisa específica do tecido muscular. Muito bem. Funções desse tecido, as funções do tecido muscular. Movimentar o nosso corpo, garantir o batimento cardíaco, permitir a movimentação de várias substâncias como o sangue e os alimentos, né? Garantir a estabilização do corpo e a manutenção da postura, permitir que alguns órgãos aumentem seu tamanho e retornem ao tamanho original, produzir calor pela sua contração. Tá? Então, assim, conforme o tipo de órgão e de função, ele vai ter uma mudança também no tipo de tecido, como que ele se compõe. A gente vai ver que tem o estriado e o não estriado, aí tem as suas especificações também, né? Por exemplo, movimentar o corpo, a gente está relacionando ali com a musculatura esquelética, tá? O batimento cardíaco, a musculatura estriada cardíaca e assim por diante. A gente vai ver cada uma delas ali de uma maneira bem rapidinha e resumida, tá? Que fica bem fácil para vocês. Classificação do tecido muscular. Então, como eu falei, ele pode ser dividido em 3 grupos. O tecido muscular estriado esquelético, tá? O tecido muscular não estriado, que muitas vezes a gente vai chamar de tecido muscular liso, tá? E o tecido muscular estriado cardíaco. E aqui a gente tem, ó, tentando relacionar pelo desenho, onde que ele ocorre, onde que ele se aplica. Então, por exemplo, aqui nós temos uma musculatura do braço, da perna e tal, a gente vai chamar de tecido muscular estriado esquelético. Está ligado ao esqueleto, ao movimento e tudo mais, né? A contração muscular e tal. O muscular estriado cardíaco está especificamente ligado ao coração, ao trabalho do coração em si. Então, o coração é um órgão, né, com predominância de tecido muscular e o tecido é o estriado cardíaco. Mas também nós temos o tecido muscular não estriado ou liso. Em alguns órgãos aqui, por exemplo, o intestino, né? Em alguns órgãos são feitos de tecido muscular chamado liso ou não estriado. O estriado esquelético. As células desse tecido são longas, cilíndricas e com vários núcleos, tá? Localizados na periferia, mais na periferia da célula, da fibra, né? Apresentam estriações transversais. Estriações são as chamadas estrias, né? Elas são transversais assim, né? Formando ali a estrutura do músculo. Cada fibra muscular apresenta uma série de feixes chamados de miofibrilas. A gente já vai ver sobre as miofibrilas, que podem ser a miosina, nós vimos no quiz anterior, a actina, mas também tem outras duas que estão relacionadas e são menores ali, que é a tropomiosina e a troponina, né? Sendo que a miosina e a actina são as mais abundantes que existem ali no músculo, tá? Olhando pelo microscópio eletrônico, a gente vê faixas escuras e claras, né? Quando a gente está vendo a fibra muscular. Aqui tem a estrutura de uma fibra muscular e aí essas estruturinhas, essas partes escuras e claras ali vão compor um conjunto chamado sarcômero. Então a gente analisando um sarcômero, tá, um pedaço aqui de um sarcômero, né, nós vemos o seguinte, os filamentos assim de actina estão intercalados com os filamentos de miosina, eles vão se intercalar, se sobrepor em algumas situações conforme a contração muscular. Aqui eu estou mostrando para vocês o sarcômero quando o músculo está relaxado e aqui o sarcômero quando o músculo está contraído. Beleza, a gente vai chamar de banda A, ou seja, a parte da faixa escura, né, formada por filamentos finos de actina, tá? Ou seja, filamentos finos de actina. E aí os filamentos grossos, né, a banda A, né, formado por filamentos de actina e de miosina, que são os grossos. E daí, no caso, a banda I, que é formada somente por esses filamentos finos aqui, na sequência ali. Beleza. A gente vai chamar essa área aqui, ó, formada apenas
pelo sarcômero ali, quando ele não está relaxado e mostrando mais aqui esse meio onde estão os filamentos mais grossos de faixa H, e ali, quando ele está contraído, aquela parte que se encontra aqui de faixa M, né? Essa região que vai fazer ali a divisória entre um sarcômero e outro, a gente vai chamar de linha Z, tá bom? Tecido muscular estriado cardíaco. Agora a gente vai falar do músculo que compõe o coração. Está localizado no coração e, assim como o anterior, apresenta estriações em suas células, ou seja, estrias, né? Transversais. Diferentemente do muscular esquelético, as fibras do músculo apresentam um ou dois núcleos apenas, e não vários núcleos como o esquelético, que estão na posição mais central ou próxima à região central da célula, ou seja, da fibra muscular, ok? Sua contração é involuntária. Gente, ali no anterior, quando a gente falou em esquelético, a gente tem a contração voluntária, ou seja, depende da nossa vontade. Nós resolvemos se vamos movimentar o braço, a perna, o pescoço ou não, então é voluntária. O coração, a contração dele é involuntária, independe da nossa vontade. Você pode estar pensando em outra coisa, você pode estar dormindo, o coração está batendo de uma maneira involuntária, ok? Vamos a um quiz, a um segundo quiz aqui, gente. É constituído por células uninucleadas que possuem núcleos centrais. Em seu citoplasma encontramos miofibrilas formando discos claros e escuros. Aquela história das bandas lá que falei para vocês. Para formar o tecido, essas células se colocam em continuidade umas com as outras, sendo que a adesão entre elas, feita pelos discos intercalares, apresentam contrações rápidas e involuntárias. Essa descrição é do tecido. Letra A, epitelial. Letra B, conjuntivo. Letra C, muscular estriado cardíaco. Muscular não estriado ou muscular estriado esquelético. Tá, gente? Dá uma pensadinha aí, daqui a pouquinho a gente volta para ver se acertou ou não. Então vamos ver se vocês acertaram lá, pessoal. Veja que a gente está falando de células uninucleadas, né, que possuem núcleos centrais, né? A gente não está falando daquelas células, daquelas fibras com vários núcleos, né? Então nós estamos falando, sim, do tecido estriado, porém é o cardíaco, letra C, né? Porque o esquelético é composto por vários núcleos, né? Muito bem. Tecido muscular não estriado ou liso, aquilo que a gente já falou ali, né, também anteriormente, né? As células são longas, né? O centro dele é mais espesso, as extremidades são afiladas, né? São mais finas na ponta ali e não possui estriações, né? Por isso que ele é chamado de liso ou não estriado. Apresenta apenas um núcleo disposto no centro de cada uma dessas células, ok?
Ele vai ser encontrado formando parede de órgãos internos, como por exemplo o trato digestório, a bexiga, as artérias, né? Diversos órgãos assim são constituídos de músculos. E importante, a contração desse músculo é involuntária, ou seja, não depende da vontade da pessoa. Ele vai contrair independente da nossa vontade. Vamos então ao exercício, gente. Podemos classificar o tecido muscular em 3 tipos: o estriado cardíaco, o estriado esquelético e o liso, ou não estriado. Sob esses tecidos, marque a alternativa incorreta, ou seja, foca aqui na incorreta. Então, vão ter verdadeiras e uma delas vai ser incorreta. Letra A. O tecido muscular liso é encontrado em órgãos do sistema digestório e está relacionado aos movimentos peristálticos. Letra B. O tecido muscular estriado esquelético possui contração voluntária. Letra C. O tecido muscular estriado cardíaco apresenta contração voluntária e é encontrado no coração. Letra D. O tecido muscular estriado esquelético apresenta estrias longitudinais e transversais. E letra E. O tecido muscular estriado esquelético liga-se aos ossos e atua no movimento. Pensa um pouquinho lá, a gente já volta para resolver essa questão, gente. Então vamos lá, gente. O que nós temos aqui? O tecido muscular estriado cardíaco apresenta contração voluntária encontrada no coração. Beleza, ele é encontrado no coração, mas não é contração voluntária. Tem que focar bem nisso. Coração é contração involuntária. A gente não depende de pensar para que o coração contraia, né? O tecido muscular não estriado ou liso, né, são os músculos do sistema digestório, fazem os chamados movimentos peristálticos, né? Faz a peristalse, ou seja, ele vai constringindo aqui
apertando a musculatura e o bolo alimentar, por exemplo, vai sendo empurrado para baixo, né? A gente vai chamar esse movimento de peristaltismo ou peristáltico, né? Isso aí está relacionado ao tecido não estriado ou liso, tá? Esses movimentos involuntários, lembrando que são involuntários, empurram o bolo alimentar, né, pelos tubos digestórios abaixo. Vamos ao exercício, aquele lá sobre a contração muscular, sobre os sarcômeros. Considere o esquema dos sarcômeros representados abaixo e suas características durante a contração. E aí, assinale a correta. Aqui temos a imagem do sarcômero, vamos para a próxima tela. Letra A, 1 contém 1000 filamentos e corresponde à banda A, que não se encurta. Letra B, 4 contém actina, que corresponde a uma banda que se encurta. Letra C, 2 delimita o sarcômero e corresponde às linhas Z, que se aproximam. Letra D, 3 contém miosina, corresponde à banda H, que se estreita. E letra E, 5 contém miofibrilas e corresponde ao sarcômero, que não se encurta. Gente, essa aqui é um monte de informação. Pensa bem e a gente já volta aí para ver se vocês acertarem. Pessoal, apesar de complicada essa questão, ela vai na letra E, 5 contém miofibrilas e corresponde ao sarcômero que não se encurta, tá? Então você vai por eliminação, tem um monte de termos ali que estão para confundir. O que vimos nessa aula de hoje, então, gente? O tecido muscular é um tecido com capacidade de contração. Ele pode ser classificado como estriado esquelético, estriado cardíaco ou não estriado, também chamado de liso. Suas células são alongadas, podendo ter de um ou mais núcleos e também são chamadas de fibras musculares. Aí vai ser de um ou mais núcleos conforme, né, o tipo celular. A ação muscular pode ser voluntária ou involuntária conforme o tipo de musculatura e função do órgão em si. Pessoal,
Se ficaram dúvidas nessas aulas, você pode consultá-la novamente na internet, vindo ali pelo YouTube, na Aula Paraná, né? Você acessa lá. Tem teu professor no Classroom que ele está sempre disposto a te tirar dúvidas, né? Tem material postado, tem atividade na escola que você pode buscar com as trilhas, uma infinidade de coisas. Você tem o livro didático em casa. O importante é você se aprofundar no assunto, é você buscar mais informações e tentar realmente aprender isso. Tem coisinhas complicadas, mas são coisas difíceis que a gente aí tem que realmente assimilar. Tem que buscar, você vai fazer um vestibular, um Enem mais para frente, você precisa dessas informações. Tá bom, gente? Até uma próxima. Valeu, muito obrigado por tudo.